Capítulo 10 O fim da história da vida. Pertencemos ao lugar aonde queremos ir. Wernher von Braun. Desde cedo fui condicionado para crer que a vida teria surgido neste planeta numa sopa primordial e evoluído até nós. Os livros de ciências que tínhamos em casa, os livros didáticos, os filmes, documentários, histórias em quadrinhos, tudo isso ajudava a reforçar em minha mente a tese naturalista evolucionista. Quando cursei química, pude perceber numa realidade diferente no laboratório. Investiguei a arquitetura da matéria, dos átomos, das moléculas, estudei as leis que regem o mundo atômico e molecular e suas transformações. Um mundo extraordinariamente rico em detalhes, formas geométricas, harmonia e perfeição se descortinou diante de mim. Ao realizar experimentos e reações, pude identificar, em lugar de aleatoriedade e acaso, beleza, simetria, design, engenhosidade, sincronismo, ordem, linguagem e periodicidade. A própria tabela periódica dos elementos, nossa companheira de estudos, era a evidência de organização e planejamento. Como harmonizar tudo aquilo com a visão naturalista? Depois, na faculdade, ao estudar jornalismo, percebi como a opinião pública pode ser manipulada com as devidas ferramentas de controle. Constatei a tendenciosidade com que certos jornalistas podem abordar os assuntos, especialmente quando dizem respeito ao cristianismo e a criacionismo, a Bíblia. Seriam as escrituras judaico-cristãs realmente uma coleção de livros manipulados e ideias para pessoas de mente estreita? Eu tinha que verificar isso por mim mesmo, afinal, como disse meu ex-professor Nilson Lage, fatos podem não comprovar nenhuma teoria, mas derrubam teorias equivocadas. É por isso que eles são perigosos. Eu precisava me expor a esse perigo, em nome do bom ceticismo, em nome da honestidade intelectual. Matriculei-me no curso de mestrado em teologia e dediquei 5 anos de minha vida ao estudo mais aprofundado da Bíblia, sagrada e de assuntos relacionados a ela, como hermenêutica, exegese, pensamento judaico-cristão, doutrinas e etc. Colocando tudo na balança, notei que minha decepção inicial com o naturalismo filosófico não era infundada. Há muitos e bons motivos para considerar a Bíblia uma fonte de informação confiável e perfeitamente compatível com a ciência experimental, e não é correto aceitar cegamente declarações vindas de homens de jaleco branco ou de jornalistas quando falam de assuntos fora de suas especialidades, como teologia e religião. Por isso, meu conselho é: procure estudar por si mesmo, antes de aceitar a opinião de quaisquer fontes, inclusive este livro. Não seja incrédulo que decidiu não crer, mas um bom cético que duvida para crer. Resumindo, como gosto do número 7, resolvi sintetizar em 7 pontos tudo o que estudamos até aqui sobre a história da vida neste planeta. Primeiro, descobrimos que informações complexas e específicas e sistemas de complexidade irredutível, por mais que se usem malabarismos verbais para dizer o contrário, não surgem do nada. Segundo, vimos que mutações e seleção natural não são mecanismos suficientemente capazes de explicar a suposta macroevolução de uma simples célula primordial até um ser humano. Terceiro, constatamos que o registro fóssil apresenta formas de vida já desenvolvidas, sem elos transicionais convincentes e muito menos ancestrais suficientemente complexos abaixo do período pré-cambriano, no qual a vida explode. Quarto, ao estudar o dilúvio de Gênesis, percebemos que ele é capaz de explicar uma série de descobertas e estudos que não se encaixam devidamente no modelo geológico convencional, como, por exemplo, a abundância de fósseis de animais de grande porte sepultados rapidamente e em estado de agonia por sufocação, a imensa quantidade de sedimentos continentais de origem marinha, a abundância de carvão e petróleo, a formação plano paralela dos estratos geológicos e etc. Quinto, verificamos que,
A despeito da lógica envolvida nos métodos de datação, seus resultados não podem ser considerados confiáveis, devido à contaminação das amostras e ao desconhecimento das condições sob as quais o decaimento radioativo teve início. Sexto, verificamos também que os precursores, pais da ciência, não viam incompatibilidade entre o método científico e a teologia bíblica, e que existem boas razões, argumentos para se crer em Deus como Criador do universo e designer da vida. 7. Finalmente, constatamos que há evidências mais que suficientes de que a Bíblia Sagrada é a revelação especial desse Deus Todo-Poderoso. Creio que deve ter ficado claro que o evolucionismo como um todo é um sistema insuficiente, porque, entre outras razões, não pode explicar racional e empiricamente o surgimento da vida na Terra. B. Não encontra correspondência entre seu modelo e as evidências do mundo físico. C. Não explica convincentemente o surgimento do senso moral humano. D. É antagônico a qualquer senso de propósito para nossa existência, sendo que os seres humanos possuem uma aspiração superior e inata. As características evolutivas úteis teriam sido preservadas pela seleção natural, uma vez que seriam úteis para nossa existência, certo? Então, por que foi preservado o senso de propósito se esse instinto não encontra correspondência com a realidade do materialismo defendida pelo próprio evolucionismo? Em minha opinião, o criacionismo corresponde mais efetivamente à realidade objetiva dos fatos, verdade, observados na natureza. E se a verdade corresponde à realidade, então, quando a encontro, passo a ter um guia seguro para me adequar ao mundo. A despeito das insuficiências epistêmicas do evolucionismo e da insegurança dele como guia, muitos se agarram ao dogma naturalista e viram as costas a Deus. Vivem como se tudo que existe fosse resultado de mero acaso e tempo. Subjacente a essa crença está o desejo de independência, que, no entanto, não consegue esconder uma ânsia profunda, um vazio que clama por ser preenchido. Saudades do céu. Uma tia da minha esposa veio nos contar que havia assistido ao filme Avatar em 3D no cinema. Toda empolgada, ela nos disse que a produção de James Cameron é um show de efeitos especiais. Mas o que mais chamava a atenção era o mundo idílico em que os seres azuis, os Na'vi, vivem em perfeita harmonia com a natureza e consigo mesmos. O pano de fundo, assim me pareceu pela descrição dela, é a ganância e o consumismo humanos versus a paz e a harmonia de uma vida simples. E é justamente esse aspecto, mais do que os efeitos e recursos visuais, que parece inebriar as plateias formadas por pessoas cansadas do corre-corre estressante da vida real. A tia da minha esposa é professora da rede pública e o marido dela é médico. Numa lista de discussão na internet, vários fãs se queixaram de depressão pós-Avatar. Usuários obcecados relataram que gastaram horas pesquisando sobre o filme e que já haviam assistido a produção várias vezes e lamentaram não poder visitar ou morar no planeta Pandora, já que ele parece tão melhor do que a Terra. Além disso, muitos criticaram a raça humana. Alguns posts chegam a ser bastante preocupantes, como o de um rapaz chamado Mike. Desde que fui ver Avatar, eu ando deprimido. Ver o maravilhoso mundo de Pandora e todos os Na'vi fez com que eu quisesse ser um deles. Não consigo parar de pensar em tudo o que aconteceu no filme e todas as lágrimas que já derramei por isso. Eu até já cogitei suicídio, pensando que se eu fizer isso, vou renascer em um mundo similar a Pandora e tudo vai ser igual ao que é em Avatar. As pessoas querem escapar da realidade e fugir para mundos de sonhos, não importando se virtuais ou reais. E não só os avatar maníacos, há pessoas que não passam uma semana, ou até mesmo um dia, sem imergir em algum filme. Há outras que aguardam ansiosas o próximo capítulo das novelas preferidas. Outras ainda deixam tudo de lado, para não perder a partida do time do coração. E o que dizer das horas e horas gastas em jogos de videogames ou em trivialidades internéticas? Tentam preencher o vazio da alma com alimento desprovido de nutrientes, refinado nos estúdios daqueles que só pensam no dinheiro que vão arrecadar, metendo a mão no bolso dos que são fisgados por suas produções viciantes.
Pensando na descrição do filme feita pela tia da minha esposa e no desabafo de Mike, lembrei-me de uma citação de C.S. Lewis. Somos criaturas sem entusiasmo, brincando bobos e inconsequentes com bebida, sexo e ambições, quando o que se nos oferece é alegria infinita. Agimos como uma criança sem noção, que prefere continuar fazendo bolinhos de lama num cortiço porque não consegue imaginar o que significa a dádiva de um fim de semana na praia. Muito facilmente, nós nos contentamos com pouco. Cenários futuros. Até aqui, temos considerado o problema da origem da vida sob 2 pontos de vista diferentes. Mas resta ainda uma questão de vital importância. Para onde vamos? Que fim nos está reservado? Como já vimos, a maioria dos evolucionistas afirma que o universo surgiu num dado momento, há mais ou menos 15 bilhões de anos, num evento conhecido como Big Bang. À medida que ia esfriando, a matéria se organizava em galáxias, estrelas e planetas. Bilhões de anos depois, num sistema de um Sol amarelo, surgiria a vida. O fim do universo, para os mesmos evolucionistas, não é menos incrível. Segundo alguns cientistas, caso haja matéria suficiente para vencer a força de impulsão, as galáxias irão se atrair umas às outras e voltar ao suposto ponto inicial. Esse evento é chamado Big Crush, pois seria o esmagamento, colapso de toda a matéria do universo num único ponto novamente. Nessa concepção, teríamos um universo cíclico, explosão, colapso, explosão, e assim por diante. Outro grupo sustenta a ideia de que possa não haver matéria suficiente para exercer a força gravitacional capaz de vencer a impulsão. Desse modo, as galáxias e tudo o que há no cosmos iriam se expandir infinitamente, tornando-se o universo mais e mais vazio, tênue, inerte, desorganizado. Até aqui, as opções de fim não são muito alvissareiras. Primeiro, o universo morrerá num buraco negro de densidade colossal. Ou segundo, será uma massa amorfa, uma sopa de partículas sem energia. Bem, existe uma outra previsão para ocorrer muito antes disso. Daqui a estimados 5 bilhões de anos, nosso Sol, como não tem matéria suficiente para explodir como supernova, quando tiver consumido boa parte de seu hidrogênio, se expandirá, engolindo Mercúrio, Vênus, Terra e possivelmente Marte. Depois encolherá e se tornará uma estrela anã. Então, o terceiro cenário é este: nosso planeta e tudo que há nele vai morrer torrado pelo Sol. São cenários desoladores que nos colocam diante da triste conclusão de que, independentemente do que façamos ou deixamos de fazer, a vida está fadada à extinção. Mas existe uma alternativa que nos dá esperança. A Bíblia Sagrada, que por tudo que já estudamos merece confiança, aponta um futuro promissor para o universo. Suas profecias têm se cumprido à risca ao longo dos séculos, e a maior dessas profecias diz respeito à segunda vinda de Jesus Cristo. Há na Bíblia umas 2.500 referências a esse grandioso acontecimento. Foi o próprio Jesus que garantiu: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. João 14, versos 3. Além disso, as Escrituras nos asseguram de que a vinda de Cristo será vista por todas as pessoas. Apocalipse 1:7. Pois ele virá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e todos os anjos com ele. Mateus 24:30, 25:31, também Atos 1:11 e Tito 2:13. O mesmo Deus que tem poder para criar o universo e planejar a vida, recriará este planeta de acordo com seu plano original. Portanto, a resposta à pergunta para onde vamos é esta. Nós, segundo a sua promessa de Deus, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, segundo Pedro 3,13. A história da vida não terá fim. Começou bem, de acordo com os planos do Criador. No entanto, pela má escolha de um anjo, Lúcifer, e dos seres humanos, essa bela história acabou tomando outro rumo. Mas Deus estabeleceu um plano através do qual tudo voltará a ser como antes do pecado. A história da vida realmente não terá ponto final, exceto para aqueles que assim o desejarem. Continuará do modo como nunca deveria ter deixado de ser, como o Criador a idealizou, como saiu das mãos do grande roteirista cósmico.
Depois de comentar sobre Avatar, a tia da minha esposa suspirou e disse que seria muito bom viver num mundo como aquele do filme. Então eu lhe disse que um mundo assim, na verdade muito melhor, nos está prometido. E não se trata de ficção, que perto desse mundo Pandora era bolinho de lama, para usar a comparação de Lewis. A nova terra prometida por Deus será um lar de harmonia plena, em que as pessoas não precisarão matar para comer. Lá o leão habitará com o cordeiro, não haverá mais morte, choro ou dor. Filmes como o Avatar, o efeito que exercem sobre as pessoas me mostram que, sem dúvida, fomos criados para outro mundo. Independentemente de quem sejamos ou do que conheçamos de Deus, todos temos saudades de algo que, paradoxalmente, ainda não conhecemos. Como disse Chesterton, não apenas estamos no mesmo barco, como todos sentimos enjoo. Nas palavras do grande matemático e filósofo cristão Blaise Pascal, não é necessária grande sublimidade de alma para perceber que nesta vida não há verdadeira e sólida satisfação, que todos os nossos prazeres são mera vaidade, que nossas aflições são infinitas e finalmente que a morte nos ameaça a cada momento. Vamos ponderar estas coisas e depois dizer se não é fora de dúvida que a única boa coisa desta vida é a esperança de outra vida, que ficamos felizes só ao nos aproximarmos dela. O dilúvio como advertência. A incredulidade é um dos grandes sinais da volta de Jesus. Inclusive, ele compara nossos dias literais aos do tempo em que ocorreu o dilúvio, também literais. Note bem o que ele disse. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, dos versos 36 ao 39. Em seu livro, Emerson Cooper lembra que há vários textos bíblicos que confirmam a literalidade do relato do dilúvio. Exemplos: Ezequiel 14:14, Hebreus 11:7, verso 2, Pedro 3, dos versos 3 a 3, 1 Pedro, capítulo 3, verso 20, 2 Pedro, capítulo 2, verso 5. Você percebe como a história realmente se repete? A incredulidade persiste. De que lado da arca você quer estar? Dentro ou fora? Em Mateus 24, Jesus Cristo associa claramente dois episódios: o dilúvio e sua segunda vinda, um no passado, outro no futuro. Existe entre ambos circunstâncias semelhantes. Primeiro, o tempo de oportunidade, graça, concedido por Deus aos impenitentes, no caso dos antediluvianos, 120 anos. Segundo, os sinais, como os animais entrando na arca sem que ninguém os conduzisse. E terceiro, a devassidão e irreverência dos antediluvianos. E terceiro, o desprezo pelas palavras de advertência de Noé. A história realmente se repete, mas você não precisa repetir a história. Antes que o glorioso dia da volta de Jesus chegue, o mais importante de tudo é você se preparar devidamente para encontrar o Criador. Pense na possibilidade de você ser um dos espectadores desse fantástico acontecimento e de se tornar um dos moradores da nova terra. Imagine-se falando com Deus face a face. Não tenha medo de remar contra a maré, de ceticismo e materialismo que parece dominar o mundo atual. Tenha coragem de proclamar sua crença num Deus amoroso, pessoal e todo-poderoso. Se Deus realmente existe e essa possibilidade, como vimos até aqui, é bastante grande, a busca por ele deve ser um dos mais sérios empreendimentos humanos. Pascal coloca isso nos seguintes termos: nada é tão importante para o homem como a sua condição, e nada lhe é tão temível como a eternidade. Por conseguinte, se acham homens indiferentes à perda do próprio ser e ao perigo de uma eternidade de miséria, isso não é natural. Procedem de modo inteiramente diverso em relação a todas as outras coisas, temem até as mais insignificantes, e as preveem e as sentem. O mesmo homem que passa tantos dias e tantas noites cheios de cólera e de desespero por ter perdido um cargo ou por alguma ofensa imaginária à sua honra, sabe também que vai perder tudo com a morte, sem que por isso se inquiete ou se comova.
É uma coisa monstruosa ver no mesmo coração e ao mesmo tempo essa sensibilidade pelas menores coisas e essa estranha insensibilidade pelas maiores. Não seja insensível ou indiferente. Estenda a mão ao infinito e aceite a Cristo hoje. Faça dele seu melhor amigo. Reconheça-o como Salvador e Criador dos céus e da terra. Essa será a sua melhor e mais importante decisão. A história da vida terá um final feliz e você precisa fazer parte dele. O pianista cósmico. Imagine uma família de camundongos que tenha vivido toda a sua vida em um grande piano. A eles, no mundo de seu piano, vinha a música do instrumento, enchendo todos os lugares escuros com som e harmonia. Primeiramente, os camundongos ficaram impressionados. Eles extraíam conforto e admiração do pensamento de que havia alguém que produzia tal música, embora invisível a eles, acima contudo perto deles. Eles gostavam de pensar no grande pianista que eles não podiam ver. Então, um dia, um destemido camundongo resolveu subir na parte superior do piano e retornou cheio de ideias. Ele tinha descoberto como a música era produzida. As cordas eram o segredo, cordas firmemente esticadas com tamanhos graduados, as quais tremiam e vibravam. Eles deviam agora fazer uma revisão de suas velhas crenças. Ninguém, a não ser os mais conservadores, poderia crer mais no pianista invisível. Mais tarde, outro explorador conduziu a explicação mais adiante. Martelos eram agora o segredo, um número de martelos dançando e saltando sobre as cordas. Esta era uma teoria um pouco mais complicada, mas tudo demonstrava que eles viviam em um mundo puramente mecânico e matemático. O pianista invisível passou a ser considerado um mito, mas o pianista continuou a tocar.